Glória a Deus. Se você está feliz, dê um brado de glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sal da terra e luz do mundo. Como é bom estarmos aqui mais um domingo pela manhã para estudarmos a poderosa e inerrante palavra do Senhor. E eu quero te convidar, vamos continuar, estamos aí continuando no estudo da Bíblia, dessa vez na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, Então, nós vamos fazer um estudo de Gálatas 3, e nós temos como o nosso tópico dessa lição, o cristão, a lei e a fé. Então, qual é o nome dessa lição? Gálatas 3. Como subtópico, vamos lá? O cristão, a lei e a fé. E a nossa leitura está em Gálatas, capítulo 3, do verso 1 até o versículo 22. E eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, do verso 1 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou falar os versículos ímpares e os irmãos acompanhem na sua Bíblia os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa,
e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, todos nós. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Graças a Deus, meus irmãos, por esta bendita palavra. Tome o seu assento, por gentileza. Nós fizemos então a leitura, e nesta lição, o autor, ele colocou para nós uma verdade prática. A verdade prática desta lição é: enquanto a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o evangelho da graça dá a remissão dos pecados. Então aqui nós temos um contraste já, entenda, nós temos um contraste. De um lado, a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, e do outro lado, o evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. Então, essa é uma das verdades práticas que nós podemos tomar desta lição, mas ao longo da sua leitura, ao longo da sua meditação, nós temos também outras verdades práticas que vão se assemelhar, que vão se encaixar mais a cada um de nós. Mas essa é uma verdade prática que eu gosto muito, já faz um contraste aí então, da lei e da graça, do evangelho da graça. E nós vamos falar muito sobre o evangelho da graça. Nós também vamos falar muito de algumas palavras nesta lição, como insensatez. Nós vamos falar sobre o exemplo de Abraão. Nós vamos falar sobre a finalidade da lei. E na insensatez dos Gálatas, nós vamos falar os subtópicos: convertidos, mas não convictos, saindo do espírito para a carne, tudo é pela fé. E o exemplo de Abraão, nós vamos falar que Abraão foi justificado pela fé. Vamos verificar também os verdadeiros filhos de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? E vamos ver a justificação dos gentios, porque os Gálatas, eles eram os gentios. E ali no meio daquele povo onde o evangelho da graça, ele foi pregado, e quando o evangelho da graça, ele é pregado, isso não somente naqueles dias, mas nos dias de hoje também, quando você prega o evangelho genuíno, que é o evangelho da graça, é o evangelho que não é por obras, mas é graça de Deus, pela fé, ele surte efeito, porque a palavra ela vai penetrar na vida, na mente da pessoa em que você fala, da pessoa em que você está propagando o evangelho da graça. E ela, da mesma forma que surtiu efeito para os Gálatas, ela ainda hoje surte efeito. Quem acredita nesta palavra dá um glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e nos nossos dias ela surte efeito sim. E ela não precisa ser alterada, ajustada, não precisa passar por nenhuma revisão. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual, ela é viva, ela é inerrante. Então, você não precisa temer. Quando você é um mensageiro de Deus, e você precisa apenas então falar aos seus parentes, aos seus familiares, aos seus amigos, do verdadeiro evangelho da graça de Deus, o verdadeiro evangelho que é pela fé em Jesus Cristo. Amém? E a palavra, ela vai cumprir o seu efeito. Muito bem.
Mas também nessa lição nós vamos falar sobre o termo judaizante. E eu fiz uma pesquisa num dicionário bíblico, e você tem aí o termo judaizante. Olha o que diz o dicionário bíblico Wycliffe. É um termo designado àqueles que agiam como judeus e ou buscavam, assim, influenciar outros, baseado na acusação de Paulo de que a atitude de Pedro forçaria os gentios a judaizarem-se, ou seja, viver como judeus. Isso aí está em Gálatas capítulo 2, na aula anterior, em Gálatas capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, olha: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Paulo, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou seja, pessoas que obrigam outras pessoas que não são judeus a viverem como judeus, a viverem na legalidade da lei, essas pessoas são sim consideradas como judaizantes. É isso que Paulo, aqui quando ele escreveu essa carta, ele estava combatendo, ele estava defendendo o Evangelho pela graça, pela fé, e ele estava combatendo todo aquele que se levantava contra os Gálatas para pregar um outro evangelho. E isso acontece também nos nossos dias, porque o evangelho, ele precisa simplesmente ser pregado como a Bíblia o descreve. Então nós não precisamos, nos nossos dias de hoje, acrescentar nada além da Bíblia. Não há necessidade. Por que você quer pregar a Bíblia e você quer utilizar algum outro livro, alguma outra coisa extra? Porque que se a Bíblia diz que Deus abomina a idolatria, porque nós precisamos pregar a Bíblia e acrescentar que nós devemos nos curvar a uma imagem? Porque se a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, porque nós precisamos então pregar a Bíblia, mas negar Jesus como sendo um Filho de Deus, ou dizer que ele simplesmente foi uma pessoa qualquer ou foi um profeta? Porque nós precisamos pregar a Bíblia e nós precisamos crer em livros que são colocados em outras religiões aí, são colocados como anexos à Bíblia, como se a Bíblia não fosse suficiente, como se Jesus não fosse suficiente. E é isso que Paulo está combatendo. É isso que Paulo está combatendo. E nesse caso, ele está combatendo os judaizantes. É esse aqui no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, que Paulo vai combater. E nesse capítulo, Paulo, então, ele está fazendo, como eu disse, a defesa da fé, do Evangelho da Graça. E ele questiona, ele faz 3 perguntas, e nós vamos ver aqui as 3 perguntas que ele faz aos Gálatas, contra os judaizantes, contra essas novidades. Parece que surgiu uma onda nova, algo novo. E as pessoas, elas sempre têm curiosidade, não é? Pessoas sempre têm curiosidade, pessoas muito curiosas e querem, então, saber desse algo novo. Assim somos nós, né? Parece que quando há alguma novidade por aí, a gente quer saber, o que é? Como é que é? E se você não tiver fundamento na sua fé, naquilo que você acredita realmente, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado hoje, não somente aqui, e utilizarmos desse capítulo 3, para que a gente se alerte, tenha um alerta, e a gente se fortaleça na palavra de Deus, para não sermos levados por nenhum vento de doutrina. E também aqui, Paulo, nesse capítulo, vai expor a experiência da fé de Abraão, né, do patriarca Abraão. Ele vai expor a experiência de fé. Ora, Abraão, ele foi um homem de fé. Abraão está ali na galeria dos homens da fé, de Hebreus capítulo 11. Paulo também ele vai reiterar que a lei foi dada a Moisés,
E ele esclarece também a real finalidade da lei no processo de salvação. Então, nesse capítulo 3 é que nós vamos verificar todas essas questões. Paulo verifica todas as questões. Mas vamos lá. Vamos então verificar aqui, entrar aqui no versículo 1, né, fazer de novo uma leitura, e já vou explanar um pouco o versículo 1 do capítulo 3. Diz assim, olha: ó Gálatas insensatos. Olha a primeira pergunta de Paulo, olha o primeiro questionamento de Paulo. Ele já vai dizer que os Gálatas são insensatos. E a gente precisa ver essa questão da insensatez. O que são pessoas insensatas, não é? Ele pergunta assim: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, perceba uma coisa. Primeiro ele chama os Gálatas de insensato. Ora, insensatez. Insensato é aquela pessoa que age com falta de discernimento e sabedoria. Agir sem sabedoria, sem discernimento, rejeitando o conhecimento, a orientação de Deus. Então aqui Paulo estava tratando dos Gálatas, colocando esse adjetivo a eles, né, porque eles não estavam então seguindo, olhando, seguindo a orientação de Deus, seguindo as orientações que Paulo deu a eles. Paulo investiu tempo ali com eles, e eles então, por uma onda nova, por algo novo dos judaizantes, estavam se desviando da fé. Então Paulo estava dizendo: ó Gálatas insensatos. Agora, ele diz, a pergunta é: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto? Então Paulo, ele expôs o que aos Gálatas? Expôs a Jesus, a cruz de Jesus. Foi pregado aos Gálatas a cruz de Jesus, e aí por isso eles se converteram. Eles se converteram, e converter é eu estar nesse lado e fazer uma conversão a Cristo. É como se eu estivesse caminhando para este lado aqui, e este lado me leva à perdição, porque este lado não é o caminho que Cristo quer. Não é o caminho que está alinhado com a palavra de Deus, mas alguém vem e me prega Jesus, me fala de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, e eu vou então me converter ao caminho de Jesus. E ele estava aqui falando que os Gálatas foram pessoas agraciadas por Deus, agraciadas pela pregação do Evangelho, e ali houve salvação, houve conversão. Mas ele está descontente, ele está totalmente descontente, porque eles estavam se desviando da fé. Agora, acho que vale a pena nós vermos um versículo que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Acho que é muito propício para essa aula fazermos menção desse capítulo, Efésios 2, 8 e 9, apesar de que nós vamos verificar isso futuramente nas próximas aulas, mas aqui nós temos dizendo assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, porque pela graça de Deus sois salvos. Então a salvação é graça de Deus. A salvação para nós é graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ora, imagina você, meu irmão, imagina você, vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma pessoa bem idosa, e aí o Evangelho, então, é pregado a ela, né? O neto, a neta vem na igreja, é impactado com a palavra da salvação, e ele chega na casa dele, né, ou da avó, ou do vô, bem idoso, e prega a poderosa palavra de Deus, o Evangelho da salvação, da graça. E ali aquele vovô, aquela vovó, ele se converte a Deus. Sim, eu quero aceitar ao Senhor, a Jesus como meu único Senhor e Salvador. E ali é a conversão. Agora imagina, se o vovô e a vovó estão bem idoso,
que obra então eles podem fazer? Eles têm limitações, há limitações. Então você imagina se a salvação fosse só para quem fosse jovem, para quem fosse adolescente, para quem fosse adulto. Imagina quão injusto seria Deus. Mas Deus não é injusto, porque a salvação ela não vem por obra, não adianta. As obras, as boas obras, elas são frutos, obviamente, de uma caminhada de fé com Cristo. Mas a obra, ela não te leva à salvação. A obra, ela não tem a capacidade de se salvar. O que Paulo estava combatendo era que os judaizantes queriam acrescentar a graça de Deus, pela fé, acrescentar obras, como se a salvação ela dependesse de obras, como se as obras elas fossem o passaporte para a salvação. Não, aqui ó, olha o meu currículo de obras aqui, não, aqui eu quero o meu passaporte da salvação, essa é a minha exigência. Não, não é isso não. Então a graça é uma maravilha, ela é bênção de Deus e ela nos leva à salvação. Prosseguindo, Paulo diz assim então no versículo 3, sois assim, insensatos que, tendo começado no Espírito, estás agora vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, os Gálatas começaram com as coisas espirituais, acreditaram em Jesus, o Espírito de Deus foi dado a eles, eles tiveram o selo do Espírito Santo, porque quando nós cremos em Deus, nos convertemos, nós então temos o selo do Espírito na nossa vida, nós somos identificados com esse selo do Espírito. E aí então eles começaram assim o Gálatas, mas Paulo estava fazendo a sua segunda pergunta, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, estáis agora precisando fazer alguma coisa do homem, não és mais dependente de Deus? Não és mais dependente da cruz de Cristo, não és mais assim? Agora tu precisas fazer algo para complementar, para dar uma ajudinha a Jesus na tua salvação? Paulo estava combatendo isso e questionando os Gálatas. Por que então você começa bem e agora você quer caminhar de uma maneira torta? Por que você quer buscar a perfeição, se aperfeiçoar, agora não mais sendo dependente de Deus, da graça de Deus, mas você está querendo se aperfeiçoar, atrelando algo mais, fazendo algo mais? Não precisa. A salvação, ela é gratuita. Ela é gratuita, você não precisa pagar, não tem como pagar. Não tem como pagar, porque o preço da salvação foi um preço muito caro, impagável. Foi com carne e foi com sangue, foi com o corpo de Jesus, foi com o sangue de Jesus derramado na cruz. E não há dinheiro que alcance esta grande obra de Cristo na cruz por nós. Glórias a Deus por isso, porque ai de nós, como seria se fosse depender disso aqui? Ai de nós, ai de nós. Mas graças a Deus, pelo corpo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz. Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu não poderia deixar de falar para você. Quando nós nos convertemos então a Cristo, nós temos uma caminhada a fazer. Agora, Rubens, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Você precisa entender, meus irmãos, você que me escuta, essa palavra, que ela possa alcançar, te alcançar onde quer que você esteja. Essa palavra é que nos traz esperança, esperança. Nessa caminhada de fé, então, nós precisamos o quê? Nos aperfeiçoar, nos fortalecer. E a palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura, toda esta palavra, ela é inspirada por Deus, e ela tem uma utilidade, ela é útil para o ensino, para nos ensinar, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para nos repreender, para nos corrigir, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça de Deus, e ela tem uma finalidade, ela é útil sim, já falei as utilidades, mas ela tem uma finalidade, e a finalidade é, para nós, homens e mulheres de Deus, sejamos
perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então você precisa, meu irmão, se consolidar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai te levar então a esta perfeição, e essa perfeição é maturidade. Maturidade. Nós seremos então maduros, não seremos meninos na fé, mas seremos homens e mulheres maduros na fé, caminhando com a palavra do Senhor. Então tudo é pela fé, tudo é pela fé. E Paulo, ele vai fazer a terceira pergunta aos Gálatas, ele vai dizer, no versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, ou faz pelas obras da lei, ou faz pela pregação da fé. Ora, meus irmãos, então, aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que concedeu o Espírito Santo aos Gálatas, o que mudou a vida deles, o que mudou a forma de pensar deles, a forma de agir deles, o que operou milagres entre eles. A palavra diz que opera milagres entre vós, houve operação de milagres. E aí então Paulo pergunta, questiona, vem cá, isso aí foi o quê? Isso que aconteceu, milagres. A concessão do Espírito Santo na vida de vocês foi o quê? Foi pela obra ou foi pela fé? Claro que foi pela fé, mas eles não estavam entendendo isso. Não estavam maduros na fé, não estavam consolidados. E Paulo então ele vai falar, ele vai colocar então Abraão, e ele começa a colocar Abraão, né? E ele diz no versículo 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Porque, como já dito, Paulo é um profundo conhecedor da lei. Ele continua fazendo uma brilhante defesa da justificação pela fé, deixando os legalistas sem argumentação. Abraão foi declarado justo por ter crido na promessa que Deus lhe fez. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Será que pode colocar para mim? Gênesis capítulo 5, versículo 6. Diz assim, olha, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, ou para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Mas eu quero dar uma lida aqui na minha Bíblia, nesse trecho, né? E disse assim, deixa eu ver aqui, olha só o que diz aqui, versículo 2, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão ainda não tinha o filho dele mesmo, né? Disse mais Abraão, a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, Abraão, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-os até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Para um homem já com certa idade, Deus estava dizendo, olha para as estrelas, conta, você pode contar, assim será a tua posteridade, a tua descendência. E Abraão creu, a palavra diz no versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então Abraão ali foi justificado por Deus. Ali então houve para Abraão pela fé, porque ele teve fé, porque ele creu, porque ele obedeceu. Foi imputado a Abraão como justiça, foi creditado a Abraão como justiça. E assim, Abraão então foi inserido no capítulo 11 dos Hebreus como os heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus. Então ali, Paulo está querendo então mostrar que Abraão, que veio antes da lei,
que ele creu antes da lei ser colocada para Moisés, que ele foi justificado. A justificação veio a Abraão não por lei, não por obra, não por ações de lei, de obras. A justificação a Abraão veio pela fé. A nossa justificação é pela... Vamos lá, a nossa justificação é pela fé. E Paulo estava colocando também a Abraão nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar, estava mostrando aos Gálatas que Abraão, o que os legalistas diziam que eram filhos de Abraão, e nós podemos ver rapidamente aqui, que houve um embate muito grande. Jesus teve um embate muito grande com os judaizantes, com os fariseus. João o Batista também teve embates grandes, porque eles queriam que tudo fosse pela ação, fosse pela lei, mas a justificação é pela fé. O nosso tempo aqui já está finalizando, mas eu quero finalizar, né, dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão, não são os filhos de Abraão pelo sangue. Porque os judaizantes, os fariseus, eles diziam que eles eram filhos de Abraão por descendência, pelo sangue, por descendência. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que os verdadeiros filhos de Abraão não são pelo sangue, mas sim pela fé. Sim, pela fé. E a palavra de Deus diz, em Gálatas 3, versículo 7, vai dizer assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Essa é a afirmativa. Sabeis, então nós, Assembleia de Deus em Belém, sabeis, pois, que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, e não consanguíneos, né? E aqui eu quero só mostrar para vocês um embate, que está em Mateus, capítulo 3, versículo 9. Esse embate foi entre João o Batista e os fariseus. Mateus, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, olha: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o legalista, a pessoa que não acredita na suficiência da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, ele vai se esconder, ele vai querer acrescentar, ele vai querer falar e vai querer influenciar outras pessoas a dizer: olha, não é suficiente. Você aí da Galácia, Gálatas, você precisa, sabe fazer o quê? Você precisa se circuncidar. Você precisa se circuncidar. Porque para você ser salvo, você precisa circuncidar-se. Não é suficiente a cruz de Cristo. Não é suficiente, você precisa então circuncidar. Legalista. Não precisa, meu irmão, a gente de mais absolutamente nada, a não ser crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, crer em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É assim que a nossa caminhada de fé tem que andar. Amém? Amém? Entendemos isso, entendemos o poder da graça de Deus, entendemos isso, meu irmão, faz um sinal para mim. Entendemos ou não entendemos? Não precisamos então de mais absolutamente nada. Os frutos aparecerão. A Bíblia diz que da boa árvore sairá bons frutos, e que a gente vai conhecer a árvore, a qualidade dela, pelo fruto que ela produzirá.
Então, o fruto, ele não vem antes da salvação, o fruto, ele vem depois dessa caminhada, depois da conversão. Caminhe com Cristo, caminhe com a palavra de Deus. Aqui a nossa igreja, ela abre para nós uma oportunidade ímpar, que é fazer um discipulado. Ela abre uma oportunidade ímpar, que é fazer o culto da família com a escola bíblica dominical. Ela abre ao longo da semana vários horários para que toda a membresia possa vir e prestar culto a Deus. Não perca essa chance. Haverá um tempo em que nós não teremos mais liberdade para isso. Haverá um tempo. Então, no tempo de hoje, aproveite, fortaleça-se na fé, fortaleça-se, você é novo convertido, você que já está há algum tempo na igreja, ou muito tempo na igreja, mas ainda não se fortaleceu na fé, aproveite, estude a palavra, aproveite, faça o discipulado, aproveite, venha para a escola bíblica dominical e seja feliz, porque a verdadeira felicidade reside em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, que a tua vida seja para a glória de Deus. Muito obrigado.